Pessoal, na aula de hoje nós vamos entrar num novo assunto. Ele está correlacionado com aquele assunto que nós trabalhamos sobre trabalho, energia, potência e rendimento, que é a lei de Joule. Então, recapitulando, que esse é um assunto que é visto lá no primeiro ano, que um dos efeitos da passagem da corrente elétrica pelos condutores elétricos é a geração de calor, e esse efeito é conhecido pelo nome de efeito Joule. Então, como os elétrons eles são considerados como partículas, embora que eu tenha que abrir um parênteses, na física, na prática, o elétron ele tem tanto comportamento de partícula quanto de onda. Tá? Possivelmente vocês vão ver isso em algum momento na disciplina de física. Então, nesse caso em elétrons, vamos tomar como fossem partículas. Então eles têm um movimento comparado ao de um corpo com massa, assim como na física mecânica, logo adquire energia cinética. Então, elétron em movimento passa a adquirir energia cinética. Ao colidir com os átomos que estão pelo caminho, a liberação de energia na forma de calor. Esse colidir que eu coloquei aqui entre aspas, pessoal, não é bem uma colisão, tá? Depois num slide mais à frente eu vou mostrar isso para vocês. Não é aquela ideia de que o elétron vai colidir lá no núcleo do átomo, não é isso, pessoal, tá? Então essa colisão ela ocorre, mas de uma maneira diferente, tá? Então, ao ocorrer isso, é liberado calor. Então aqui agora nós vamos ver alguns conceitos importantes para que a gente possa dar continuidade. Tá? O primeiro conceito é o de energia térmica. Tá? Energia térmica ela está associada ao grau de agitação dos átomos e moléculas. Então, quanto mais agitado está um átomo ou molécula no sistema, maior é a energia térmica dele. Tá? Isso vai se refletir na temperatura. Temperatura não é a mesma coisa que energia térmica. Isso é a primeira coisa que temos que salientar. Temperatura e energia térmica são grandezas totalmente diferentes. Tá? Então, o grau de agitação dos átomos e moléculas está associado ao quanto esse átomo ou molécula tem de energia térmica. O outro conceito é o de calor. Tá? Calor é a energia transferida de um corpo ou sistema com mais energia térmica para outro de menor nível de energia térmica. Ou seja, calor é a energia térmica em trânsito, ela é a energia térmica trocada. Então há uma confusão muito grande no senso comum de calor relacionado à temperatura. Também não é. Tá? Calor é a energia que está sendo transferida térmica de um meio para outro. Isto, na realidade, é o calor. Tá? Para existir troca de calor, ou melhor, transferência de calor de um local para outro, temos que ter diferença de energia térmica. Esse é um conceito muito parecido com o nosso na eletricidade, de diferença de potencial. Então a gente só vai ter troca de energia elétrica ou transferência de elétrons se houver diferença de potencial e se houver um caminho para que isso ocorra. Tá? Então é muito similar ao conceito de circuito elétrico. Então eu tenho que ter um local com mais energia do que outro e tenho que ter um caminho que permita essa transferência de calor, ou essa transferência de energia. E o conceito de temperatura é a medida do grau de agitação molecular de um corpo ou sistema. A temperatura está associada à agitação, mas a temperatura não reflete o quanto aquele sistema tem de energia térmica. São duas grandezas totalmente diferentes. Então, obviamente, num sistema, quanto maior a temperatura, com certeza maior é o grau de agitação térmico desse sistema. Mas não significa
que tenha uma energia térmica maior do que um outro sistema que a gente considera como mais frio, tá? Com uma baixa energia térmica. Então, nós temos que tomar cuidado com relação a isso, tá? Então, são conceitos diferentes. Este assunto em si, vocês vão estudar melhor em física quando vocês tratarem, será tratado de termodinâmica, tá? Por que nós precisamos disto agora? Esses pequenos tópicos aqui. Porque eles serão necessários para que a gente compreenda como é que é feita a transferência de calor de um circuito elétrico ou de uma resistência elétrica no aquecimento de água, líquidos, sólidos, tá? É importante a gente entender como é que são quais são esses conceitos para que a gente possa entender depois como vai interagir com um circuito elétrico. Então aqui novamente, ó, é importante, calor é diferente de temperatura, assim como é diferente de energia térmica, são conceitos diferentes. Esse slide aqui, ó, ele mostra, ele tenta mostrar através dessas animações a questão da agitação térmica correlacionada à temperatura, tá? O primeiro sistema aqui, ó, está mostrando aproximadamente 5 graus Celsius e temos pouca agitação molecular, tá? O segundo seria uma temperatura que a gente considera a temperatura ambiente de 20 graus, já tem uma agitação molecular maior que na primeira. E na terceira, desculpe, temos uma temperatura de 40 graus, onde a agitação molecular é muito maior. Então essa agitação molecular ela está correlacionada à temperatura, tá? Então isso quer dizer o seguinte, que a primeira imagem tem uma energia térmica menor que a da segunda, que tem uma energia térmica menor que a da terceira, considerando que os três corpos têm o mesmo número de partículas, tá? Ou seja, sejam feitos do mesmo material e têm o mesmo número de moléculas ou átomos, tá? Isso é importante nós entendermos para correlacionar a temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação, tá? Com toda certeza, tem maior energia térmica para um corpo de mesmas dimensões, tá? Ou de mesmo número de moléculas e tipos de moléculas. Isso aqui também, pessoal, essa agitação ela se reflete depois na resistência elétrica, que foi o assunto anterior que nós vimos. Então, aquela variação da resistência elétrica com a temperatura está correlacionada com essa agitação térmica molecular dos átomos que compõem o condutor. Então, isso acaba refletindo também na resistência. Então, normalmente a estrutura atômica dos sólidos, vamos tratar aqui especificamente dos condutores, são organizações moleculares do tipo cúbicas, tá? São cubos, a gente pode considerar, em que os elétrons eles fazem o tangenciamento dos átomos, tá? Então aqui no centro temos os núcleos organizados, né? E está se organizando de forma quase que, dá para dizer, cubinhos, né? Um encaixado no outro. Se a gente olhar em duas dimensões só, temos mais ou menos isso. Imagina que estamos olhando os átomos de cima, que esse aqui estamos simulando um condutor, tá? Imagine um fio, pode ser de cobre, e aqui temos um núcleo, né? Estamos representando apenas o núcleo como se fosse apenas uma partícula, e aqui temos alguns elétrons, tá? Como é que funciona a transferência de energia elétrica no condutor? Em primeiro lugar, tem que ter campo elétrico. Esse campo elétrico ele é gerado pela diferença de potencial. A partir do momento que a gente tem campo elétrico, os elétrons começam a se movimentar com uma velocidade v. Essa velocidade v faz com que os elétrons adquiram energia cinética, tá? E esses elétrons que vão se movimentar são os elétrons livres dos átomos. Mas
o que acontece quando um elétron se aproxima de outro? Pela lei de Coulomb, eles vão se afastar, vai ocorrer repulsão. Então, na realidade, quando a gente fala, houve um choque de partículas, lembra lá que eu coloquei entre aspas, na realidade foi por aproximação. Então, esses elétrons aqui com velocidade vão se aproximar destes outros aqui e vai ocorrer que eles vão repelir o próximo, tá? Que passa a adquirir velocidade. Se for um elétron livre, passa a adquirir velocidade. Mas nessa aproximação, esse choque, entre aspas, ele não é um choque totalmente perfeito, né? Se fosse totalmente perfeito, não teria geração de calor. Então, esse choque faz com que parte da energia seja transferida para o próximo elétron e, ao mesmo tempo, gera a irradiação de calor. E esse calor é absorvido por todo o corpo, por todo o conjunto de átomos, que se reflete na agitação térmica. Então, vai gerar o aumento de energia térmica nesse condutor. E vejam só, pessoal, isso é um efeito cascata, porque este outro elétron vai se aproximar do próximo, vai acontecer a mesma coisa, sucessivas vezes. Tá? É dessa forma que há a transferência de energia elétrica dentro de um condutor. Ou melhor, o fluxo de corrente. A gente fica naquele imaginário que os elétrons andam todos bonitinhos, enfileirados. E não é isso que acontece. É praticamente um empurrando o outro. Tá? E nisto ocorre a liberação de calor. Bom, a resistência elétrica ela está correlacionada à dificuldade da passagem de corrente. E essa dificuldade da passagem de corrente está correlacionada ao quanto esses elétrons livres têm um grau de fixação ao átomo ou não. A gente chama eles de elétrons livres porque eles têm facilidade de se mover, mas não significa que eles se movem ao natural. Então, quanto mais ele tem energia, entre aspas, presa ao núcleo, mais difícil é de ser arrancado. Então, isso reflete-se na resistência elétrica. E isso também se reflete ao quanto de calor vai ser emanado. Então, imagine, eu tenho uma corrente elétrica alta, né? Esse fluxo de elétrons vai ser maior, vai ocorrer com mais rapidez, mas imagine um material com mais resistência elétrica. Os elétrons eles têm uma tendência maior a ficar fixado ao átomo dele. Então, quando ocorre ele se desprende do átomo, isso ocorre com muita dificuldade e, quando isso ocorre, a liberação de calor. Seria muito parecido com o conceito na física mecânica daquele evento da gente empurrar um corpo, esse corpo está sobre uma superfície com atrito e o atrito gera calor. É muito parecido, tá? Mas aqui não está tendo atrito, e sim esta dificuldade dos elétrons se desprenderem do átomo. E isso ocorre um efeito em cascata que vai gerando cada vez mais e mais calor, que por consequência, dependendo do material, aumenta a sua resistência junto. Então, quanto mais aumenta a resistência, mais calor ainda vai gerar. Então, é como se fosse uma bola de neve. Cada vez mais ocorre isto. Claro, chega-se num ponto de estabilidade, onde se estabiliza e o calor fica estabilizado dentro do condutor. Tá? Então, mais ou menos, esse é o processo que ocorre. Dependendo do material, pode inclusive encandecer, que é o que acontece com as lâmpadas incandescentes. Então, assim, a aplicação prática desse processo são os equipamentos que são utilizados para gerar calor. Né? Então, um clássico no Brasil, chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico importantíssimo para gerar aquecimento para água. Forno elétrico, torradeiras, chapinha, né? O alisador, o prancha alisadora que a gente conhece, que vulgarmente a gente chama de chapinha, chaleira elétrica, cafeteira, secadoras de roupa, aquecedores de ambiente, ferro de solda que nós usamos muito para concertos elétricos e eletrônicos, e a nossa lâmpada incandescente.
De todos esses elementos, o primeiro deles, e mais importante, foi justamente a lâmpada incandescente. Ela foi que revolucionou a história da humanidade. Tá? Então, o Thomas Edison, quando inventou a lâmpada incandescente, fez com que nós, como civilização, dessemos um grande salto. E ele já se conhecia naquela época o efeito Joule. Tá? Então, ele se aproveitou do efeito Joule, do encandecimento na época de filamentos de carbono e não de tungstênio, para se criar a lâmpada incandescente. E se nós olharmos todos esses equipamentos, tirando o ferro de solda, todos nos trouxeram conforto para nossas vidas. Então, o efeito Joule, ele fez sua diferença na história da humanidade. Tá? Então, principalmente nas regiões mais frias e em épocas de inverno. Então, algum desses elementos aqui, eu vou garantir para vocês que é muito difícil de qualquer um de nós não ter pelo menos um ou mais destes elementos dessa figura, desse slide, nas nossas casas. E são elementos que nos trazem conforto. Também são usados na indústria. Este equipamento aqui, dessa imagem, é conhecido pelo nome de injetora. Tá? Ela injeta plásticos. Este modelo é exclusivo para plásticos. Então, é essa máquina que dá o formato dos mais variados tipos de utensílios que nós utilizamos. Desde um copo plástico, de uma caneca, de uma bacia, um balde, até a carcaça de um notebook, de um celular, peças de veículos. Então passa por uma máquina desse tipo, chamada injetora. Tá? E para a injetora funcionar, ela precisa de duas coisas. Ela precisa de pressão hidráulica, que é fornecida por um motor elétrico, e precisa de aquecimento para que aqueça-se o plástico, para que na hora que ele passe pelo canhão, que é a peça chamada canhão, e seja esse material introduzido no molde, que vai dar o formato para a peça. Imagine, eu quero fazer um copo plástico, a injetora tem que ter um molde no formato do copo, que vai ser o copo. E para fazer isso, tem que passar por esse canhão, e esse canhão precisa estar aquecido. E esse aquecimento é feito por resistências desse tipo aqui, que a gente conhece por resistências de colarinho. Tá? Então são resistências de alta potência que aquecem essa peça chamada canhão. Tá? Na indústria calçadista, por exemplo, boa parte dos processos de calçado precisa de aquecimento e usa uma estufa desse tipo aqui, um dos modelos de estufa. Tá? Para reativar o adesivo ou para preparar para fazer a colagem. E usam resistências desse tipo aqui, que a gente conhece por resistência do tipo aletada. Então, olhem só, é inconcebível a humanidade hoje sem o uso do efeito Joule seja para o nosso conforto nas nossas residências, nossos lares, ou até mesmo para a produção industrial. E aqui, pessoal, só citei 2 exemplos. Temos muito mais exemplos. Tá? Também utilizamos o efeito Joule em dispositivos de proteção de circuitos elétricos. O disjuntor e o relé térmico, que são esses 2 elementos, disjuntor usado para máquinas e instalações elétricas, e o relé térmico usado praticamente exclusivamente para máquinas industriais, para motores industriais. São dispositivos de proteção, onde que existe um elemento resistivo dentro, uma pequena resistência, que ela está calibrada para gerar um certo grau de temperatura, tá? Um aquecimento. Se a corrente elétrica passar do valor nominal do equipamento ou do ajuste dele, no caso o relé térmico tem ajuste e disjuntor tem valor nominal, ele vai começar a aquecer, né? E esse aquecimento vai fazer com que ocorra através de uma lâmina bimetálica
o disparo do equipamento. O que é ocorrer o disparo? Se a corrente passar do determinado valor que o disjuntor para qual ele foi construído como nominal dele, ele vai gerar esse aquecimento e vai começar a contar, entre aspas, um tempo. E se essa corrente elevada não cessar, ele vai desarmar. Tá? Mesma coisa vale para o relé térmico. Tá? Então, o disjuntor, pessoal, é muito importante que vocês saibam disto, né? Como futuros eletrotécnicos, é de que o disjuntor, na hora que ele desarmou, se ele não tem defeito, significa que a nossa instalação está com alguma coisa errada. Ou temos um curto-circuito, ou o nosso circuito está exigindo uma corrente maior do que aquele da qual ele está projetado. E é muito comum, tá? As pessoas sem conhecimento técnico simplesmente trocar o disjuntor por outro de valor maior. A mesma coisa vale para o relé térmico para motores. O relé térmico tem uma faixa de ajuste. Se não for um técnico a trabalhar ou a analisar o defeito, é muito comum uma pessoa leiga aumentar a faixa de ajuste do relé térmico. E essas práticas não podem acontecer. Tá? Então, o disjuntor desarmando, ou é curto-circuito, se ele desarma instantaneamente é curto-circuito, ou se ele desarma depois de um tempo, é muito possível que a corrente que está circulando pelo circuito é maior do que a do disjuntor. Então, se nós trocarmos o disjuntor, botarmos o maior, talvez o condutor não esteja projetado para aquela corrente do disjuntor. Então, quando nós tratamos de disjuntores, o disjuntor tem que estar casado com o condutor. Não podemos simplesmente aumentar o disjuntor por conta própria ou sem pensar. Tem que se passar antes por uma análise técnica, tá? De dimensionamento. Então, é um erro que muitas pessoas cometem e é um dos fatores que mais gera incêndios em residências. Isso é muito importante, tá? Muitos casos de incêndios em residências ocorrem pelo efeito da sobrecarga e não do curto-circuito. Depois a gente vai tratar um pouco melhor disto. Fusíveis, tá? Que também são dispositivos de proteção contra sobrecarga e curto-circuito. O disjuntor, a vantagem é que ele é rearmável, o fusível não é rearmável, porém o fusível tem uma atuação muito mais rápida que um disjuntor. Tá? Funciona por efeito Joule também. Então, o elemento fusível é um elemento de baixa fusão, com uma resistência elétrica um pouco mais elevada, em que ele está casado, essa resistência elétrica está casada com uma determinada corrente elétrica. Se essa corrente passar do valor nominal dele, ele vai começar a aquecer cada vez mais e vai se romper, tá? Interrompendo o circuito, protegendo o circuito. Normalmente o fusível ele é mais eficiente que o disjuntor para situações de curto-circuito. E aqui é um elemento, um equipamento que nós usamos em instalações elétricas, mas ele não é de proteção. É o nosso relé fotoelétrico utilizado para acionamento e desacionamento de lâmpadas, principalmente na área externa ou na iluminação pública. Temos três tipos. Temos o tipo térmico, que é esse que eu estou mostrando. Temos o do tipo magnético e temos o do tipo eletrônico. O eletrônico e o magnético, eles não funcionam por esse processo. O térmico, ele tem um LDR associado a uma resistência, que está sob um bimetálico. Então, essa resistência que está sob o bimetálico também atua por efeito Joule. Então, quanto maior a corrente, maior a temperatura. Isso acontece de dia. Então, é um equipamento que, apesar de funcionar bem, ele tem uma certa deficiência porque ele fica gastando energia para poupar energia. Tá? Então, fica uma coisa meio contraditória. Então, ele tem um gasto de energia por efeito Joule também. Tá? Mas o sistema de funcionamento dele funciona bem. Ao mesmo tempo,
efeito Joule nos traz nas instalações elétricas efeitos indesejados, tá? E infelizmente não temos muito o que fazer, tá? Que é o caso do aquecimento dos condutores. Então, todo condutor percorrido por uma corrente elétrica, por melhor condutor que seja, vai gerar calor, tá? Aquecimento de emendas. Então, as emendas são pontos que mais aquecem em circuitos. Por isso, quando nós fazemos as práticas de montagem de emendas, temos uma quantidade mínima de voltas no condutor que nós temos que dar, para garantir que a resistência elétrica fique a mais próxima possível da original do condutor. Uma emenda mal feita gera mau contato ou uma alta resistência elétrica e é um ponto de aquecimento por efeito Joule. E aquecimento de conexões e pontos de contato em geral. Isso aqui, pessoal, acontece em conectores e terminais de elementos elétricos, né, de chaves, tomadas, próprios disjuntores, né, e pontos de contato. E aqui nesse ponto de contato a gente fala dos pontos de contato de plug com tomada, de interruptores, o próprio contato do interruptor, o contato do próprio disjuntor, dos relés e contatores que vocês vão ver mais à frente. Então, é clássico isso, pessoal. A maior parte dos defeitos elétricos ocorrem em emendas, conexões e pontos de contato. Tá? E isso nos leva, principalmente na área industrial, a sempre fazermos monitoramentos desses pontos de contato através de equipamentos conhecidos como termovisores. Então, esses termovisores mostram os pontos onde está ocorrendo um aquecimento fora do normal e nos ajudam a fazer a detecção do defeito. Então, é muito comum, por exemplo, chuveiro elétrico, para quem ainda utiliza chuveiro que tem aquelas conexões com aqueles conectores de louça ou conectores do tipo Sindal com parafuso, é muito comum o defeito ocorrer nesse ponto. Nas tomadas, ocorre normalmente nos plugs ou na parte interna da tomada, à medida que ela vai desgastando. Nos interruptores, a mesma coisa, normalmente é no contato. Então, assim, pessoal, alguns desses defeitos talvez vocês já podem até ter presenciado em casa. Às vezes vai tirar um equipamento, um plug do equipamento da tomada e percebe que os terminais metálicos do plug estão muito aquecidos, ou um deles está muito aquecido. Isso é indicativo que neste ponto está ocorrendo um mau contato e futuramente vai ter um defeito. Tá? Então aqui um exemplo de emenda mal feita. Então o que ocorreu aqui? O resto do condutor estava inteiro, dos dois lados, mas na emenda estava desse jeito. Por quê? No ponto da emenda, a gente já pode ver que está muito mal feita, né? Nessa emenda, devido à alta resistência elétrica dela, começou a aquecer e vira um efeito bola de neve. Aquece mais, aumenta a resistência. Aquece mais, aumenta mais ainda a resistência. Chega num ponto em que isso aqui ou vai romper ou vai pegar fogo. E mesmo que nossos disjuntores estejam bem dimensionados, imagina, eu estou com supor que isso aqui é um circuito que alimenta uma tomada, tá? O disjuntor é de 20 amperes. Isso aqui possivelmente nunca vai chegar a 20 amperes a corrente que está passando aqui, mas gerou todo esse aquecimento. Nosso disjuntor jamais vai ter percebido que isso aqui aconteceu e pode pegar fogo. Então por isso que se diz, pessoal, disjuntores, condutores têm que estar muito bem dimensionados, mas as nossas emendas têm que estar perfeitas, tá? A emenda é, digamos assim, o ponto crucial de uma instalação elétrica. Por melhor disjuntor que eu tenha, por melhor condutor que esteja dimensionado, se as nossas emendas não estiverem bem feitas, nossa instalação elétrica ela pode trazer riscos de incêndio.
Então o efeito Joule ele foi estudado pelo James Joule, né? E ele conseguiu correlacionar o calor gerado por um condutor, ou um meio condutor, com a sua resistência elétrica. Então, e também com a corrente elétrica que está passando por esse condutor. Então, ele conseguiu correlacionar energia térmica gerada com corrente e resistência. E ele chegou à seguinte equação, que a potência dissipada por um condutor, isso vale para condutor, resistências e resistores, tá? É o quadrado da corrente vezes a resistência. Então, olha só. A resistência elétrica, se ela aumenta a potência dissipada. Se a corrente elétrica aumenta ao quadrado, tá? A potência dissipada. Vamos fazer o seguinte exercício, assim, pessoal. Imagine o seguinte, eu tenho um circuito em que ele foi projetado para funcionar com 1 ampere, tá? Se eu tiver 1 ampere, eu vou ter um determinado valor de potência. Agora, se nós dobrarmos a corrente, em vez de termos 1 ampere, tivermos 2 amperes, esses 2 amperes vão ser elevados ao quadrado. Nossa potência vai quadruplicar. Vejam só, pessoal. Se eu dobro a corrente, a gente quadruplica a potência. Isto leva-nos a uma observação importantíssima. Jamais podemos sobrecarregar um circuito elétrico, tá? Então isso pode nos trazer consequências graves e é algo que é muitas vezes ela não é levada em consideração, tá? É muitas vezes negligenciada. Então é importante que o circuito elétrico esteja dimensionado para a carga a qual ele vai alimentar. Então aqui, ó, só para relembrar, P é a potência elétrica em watts, ou potência elétrica que ou térmica, tanto faz, tá, pessoal? I é corrente elétrica e a resistência elétrica em ohms. E a outra equação que o Joule ele conseguiu equacionar é esta aqui, que na realidade, ó, o I ao quadrado vezes R é o P, né, o próprio P. P vezes ΔT é a energia, né, o trabalho. Então aqui a energia produzida em efeito Joule, é o W, corrente elétrica em amperes, resistência elétrica em ohms e ΔT intervalo de tempo. Essa equação, pessoal, ela, do jeito que está aqui, ela só é válida para condutores e para resistências elétricas. Alguns outros equipamentos, por exemplo, motores elétricos, não vale essa equação. Ela não é válida, tá? E isso vocês vão entender um pouco melhor a partir do terceiro ano. Por que essa equação não é válida para motores elétricos? Mas para cargas resistivas, sim, ela é válida. Outra coisa importante, pessoal, que nós temos que levar em consideração agora é a aplicação do efeito Joule para aquecimento de sólidos e líquidos, que é o porquê que nós estamos estudando isso aqui, tá? Nós vamos dar a aplicação prática. Nós não vamos estudar aquecimento de gases, porque aquecimento de gás, as equações são muito mais complexas, tá? O que a gente vai ver já é complexo, mas para gases existem peculiaridades e particularidades, tá? E normalmente isso não é estudado no ensino médio, isso é visto no ensino superior. Então nós não vamos nos ater a gases, tá? Então a matéria basicamente tem 3 estados físicos, tá? Tem outros estados, mas nós não vamos nos ater a eles. O estado sólido, líquido e gasoso. E temos as transformações entre eles. Então, por exemplo, quando temos um elemento no estado sólido, ao aquecermos ele podemos fazer com que ele se funda, ou melhor, ele passe pelo processo de fusão e entre para o estado líquido. O líquido, quando aquecido, ele vai passar por um processo de aquecimento, ou também conhecido por vaporização, e vai passar por estado gasoso. Vejam bem, pessoal, nós vamos estudar o caminho, só esse caminho aqui, ó, de aquecimento.
refrigeração não é nosso estudo, tá? Não nos interessa. E sublimação também nós não vamos nos ater, que é aquela passagem imediata de sólido para gasoso sem passar por líquido. Então aqui, pessoal, nós vamos nos ater a aquecimento na fusão e na vaporização, tá? E dentro do próprio estado líquido e sólido, tá? Então é aquecimento nesses 4 estágios, quando está no sólido, no estado de fusão, no estado líquido e no estado de vaporização, passando para a vaporização, tá? Outro ponto importante, pessoal, aqui nesse caso estamos mostrando da água, tá? Que é a curva de aquecimento da água. Então a água aqui, ó, abaixo de 0 grau é um sólido, é o gelo, tá? Aqui o gráfico está mostrando bonitinho, mas tem um probleminha aqui com relação à temperatura de 4 graus Celsius, tá? Mas nós não vamos nos apegar a isso. Então aqui até 0 graus a água está na forma de gelo, é um sólido. Enquanto não ocorrer toda a fusão da parte sólida, ou seja, todo o gelo for convertido em água, não há um aumento de temperatura, tá? Depois que ocorreu toda a fusão, todo o gelo virou água, aí passamos a ter aquecimento novamente dentro do estado líquido, e depois atingimos os 100 graus, atinge-se o ponto de ebulição da água, e enquanto não ocorrer não ocorrer toda a evaporação de toda a água virar gás, não aumenta-se também a temperatura. Basicamente, pessoal, nós vamos trabalhar daqui, ó, do 0 grau até os 100 graus. Nós não vamos trabalhar com os gases aqui em cima, tá? Gás, então, vamos deixar de lado, tá? Isso é importante para nós, esses três, principalmente essa faixa do 0 aos 100 graus, que nós vamos usar bastante para fazer cálculos utilizando aquecimento de água. Então aqui, ó, a grandeza que nós vamos utilizar aqui para fazer o aquecimento da água, tá, do gelo, ou melhor, dos sólidos, isso aqui vale para todos os sólidos, tá? A gente vai chamar de energia térmica, Q, tá? A mesma coisa para os líquidos. Por que eu destaquei esses dois aqui? Porque essas duas grandezas, elas utilizam a mesma equação. A equação é idêntica, tá? Tanto para sólidos quanto líquidos. Para o estado de fusão, o ponto de fusão, ou no momento que a água o sólido está sendo convertido em líquido, nós temos a energia de fusão, tá? E aqui em cima a energia de evaporação. São duas equações totalmente diferentes, tá? Então, enquanto estiver só sólido ou só líquido, as equações são as mesmas. Para fusão e evaporação são outras equações, tá? Então é importante, ó, enquanto estiver na fase de troca de estado, fusão e evaporação, não há alteração da temperatura. Então vamos ver para a questão da fase sólida e líquida, tá? Enquanto estiver na fase sólida e líquida, a energia necessária para fazer o aquecimento do sólido ou líquido para uma determinada temperatura se utiliza essa equação, mc ΔT, tá? Onde Q é o calor ou energia térmica transferida para o sólido ou líquido, né, o líquido ou sólido, em calorias. Vejam só, pessoal, não estamos trabalhando com o sistema internacional aqui. E já vamos explicar por quê, tá? C, calor específico do material, caloria por grama, grau Celsius. E esse valor é tabelado. E aqui está a chave, talvez, porque nós estamos usando outro sistema que não o internacional, tá? M é a massa do sólido ou líquido em gramas. Se for líquido, nós temos que converter o volume para peso, né, para massa. E ΔT maiúsculo, variação de temperatura em graus Celsius, tá? Então, esse ΔT é a mesma coisa que T menos T0,
temperatura final menos a inicial. E para tratar de calor, pessoal, normalmente nós vamos utilizar a letra Q ao invés da letra W. Então a letra W, enquanto nós estivermos trabalhando com a parte elétrica, vamos usar o W de trabalho ou de energia. E o Q para calor. Tá? E isso é muito comum na física. Tá? Na física é muito comum usar a letra Q para energia térmica. E lembrete, né? Uma caloria vale 4,1868 joule. Tá? Então, muitas vezes, nesses cálculos, nós vamos ter que fazer conversões utilizando esse fator. Tá? Na fase de fusão, tá? O calor de fusão é utilizado essa equação. Tá? Massa vezes LF. E o LF ele é conhecido como calor latente de fusão, tá? E esses valores também são tabelados. E isso aqui varia de material para material. Vocês vão perceber que dependendo do material, a energia necessária para fazer com que ele se funda é maior do que para aquecer enquanto estiver no estado sólido ou líquido, tá? Então, se a energia fornecida não for suficiente, irá fundir apenas parte do sólido. Então, uma parte vai permanecer sólida. Tá? Então, e na fase de evaporação, a equação é parecida. E, então, ao invés de ser o LF, é o LV, né? Que é o calor latente de evaporação. Então, temos aqui ó, calor latente de evaporação, caloria por grama, e os valores também são tabelados. Tá? Então, a mesma coisa, se a energia fornecida não for suficiente, irá evaporar apenas parte do líquido, e outra parte vai ficar líquida, com certeza. Tá? E aqui está a nossa tabela. Então, o porquê que nós não utilizamos o sistema internacional para estes tipos de cálculo? Pelo seguinte, a água tem calor específico 1, tá? Uma caloria, grama, grau Celsius. E é esse que é o segredo de nós utilizarmos o sistema diferente do que o internacional. Pela facilidade de se trabalhar com a água, visto que a maior parte das aplicações dos sistemas de aquecimento é aquecimento de água. Tá? Então, é mais fácil no final nós convertermos de joule para caloria ou de caloria para joule do que usarmos a tabela em joule, quilograma, grau Celsius. Tá? Então, é muito mais prático para nós. Tá? Então, agora nós vamos começar a fazer exemplos, uma série de exemplos, tentando abranger o maior número possível de possibilidades de exercícios que vocês podem enfrentar ou problemas ou dimensionamentos daqui para frente, tá? Então, o primeiro exemplo, uma resistência elétrica de 400 watts ligada em 220 volts é utilizada para aquecer 4 litros de água a 15 graus Celsius. Determine o tempo e a energia necessários para elevar a temperatura até 100 graus Celsius. Considerar um sistema perfeito. Aqui, quando se fala considerar um sistema perfeito, nós consideramos rendimento de 100%, pessoal. Então, toda a energia elétrica produzida vai ser transformada em calor. Tá? Então, os dados que nós temos no problema, a potência de 400 watts, tensão de 220 volts, temperatura inicial de 15 graus, temperatura final de 100 graus, o calor específico da água que nós retiramos da tabela, a massa de água que é de 4 litros, para a água, pessoal, devido à densidade dela, cada litro de água vale 1 kg. Tá? Então, 1 litro de água, 1 kg. Isso vocês podem... é bem tranquilo de se fazer. Tá? Então, 4 kg de água equivale então, a 4.000 gramas de água. Então, a primeira coisa, pessoal, nós vamos fazer o T menos T0 para obter o ΔT. Tá? Nem sempre os problemas vão fornecer vão fornecer todos os dados que nós vamos utilizar.
Tá? Existem dados aí que não vão ser utilizados, vocês vão perceber nesse aqui. Tá? Então aqui T menos T0, 100 menos 15 dá 85 graus de ΔT. Então a variação de temperatura foi de 85 graus. Substituímos agora na equação da energia térmica que é necessária para aquecer a água a essa temperatura. Então vai ficar 4.000 vezes 1 vezes 85, que vai nos dar 340 mil calorias, tá? De energia térmica. Perde também o tempo necessário. Tá? Para obter o tempo, nós sabemos, antes disso, né, nós temos que converter isso para Joule. Tá? Então fazemos aquela nossa regra de 3 para conversão para Joule e obtemos então 1.423.512 joules. A gente sabe, ó, lá da parte elétrica, tá, da eletricidade, que trabalho é potência vezes ΔT. Tá? Se a gente quer saber o ΔT, temos que isolar ele. Então passamos a potência para o outro lado. Então a gente conhece a energia que foi fornecida, tá? Que está aqui, e a gente sabe a potência da resistência. Então se a gente fizer trabalho por potência, vamos obter o tempo necessário para aquecer essa água. Então ΔT, então o valor da energia em joule dividido por 400. E nós vamos obter 3.558,8 segundos. Isso dá quase 1 hora, pessoal. Então, com uma resistência desse tipo aqui, tá? Desconsiderando-se perdas, nós precisamos de quase 1 hora para aquecer, para chegar à temperatura de 100 graus, tá? Dando a água inicialmente a 15 graus. Exemplo 2, então, pessoal. Determine até que temperatura chegará a 500 ml de água, que inicialmente está a 10 graus Celsius, caso seja inserido um ebulidor de imersão de 1000 watts pelo tempo de 1 minuto, desconsiderar perdas. Então, novamente, aqui temos um sistema perfeito, né? Então, não tivemos perdas de transferência de calor, rendimento de 100%. Esse equipamento chamado ebulidor de imersão, pessoal, é um equipamento que a maioria de vocês acredito que conheça, mas não com esse nome, tá? Esse é o nome bonito dele, o nome correto, tá? Ele tem um nome popular de rabo quente, que é aquele mesmo utilizado para aquecer água na térmica, para fazer chimarrão, para fazer chá, café, tá? Então é o mesmo equipamento, tá? Então esse é o nosso conhecido como ebulidor de imersão, tá? Então os dados que nós temos aqui desse problema, a potência dele é de 1000 watts, temperatura inicial de 10 graus, o calor específico da água, massa de 500 gramas, né, que são 500 ml de água, ΔT de 1 minuto, temos que passar para segundos, então 60 segundos. Então a primeira coisa, pessoal, nós temos que descobrir quanto de energia nós temos disponível do sistema elétrico para transformar em energia térmica. Então vamos utilizar a equação P vezes ΔT. Então vamos obter aqui que 1000 watts vezes 60 vamos dar 60.000 joules. A gente vai fazer uma regra de 3 aqui para fazer a conversão de joules para calorias, né? Já que a outra equação trabalha com calorias. Então vamos obter 14.330,8 calorias. A gente conhece essa equação aqui para se determinar a energia necessária para fazer esse aquecimento. Mas aqui agora nós temos a energia, mas nós não temos a T, que é a temperatura final. Então nós não temos como ter um ΔT, então temos que substituir o ΔT pelo T menos T0. E com a equação nesse formato, nós vamos agora colocar os dados que nós temos, tá? Não temos como isolar agora já de cara o T, tá? Então temos aqui 14.330,8 igual a 500 vezes 1 vezes T menos 10, tá? 500 vezes 1 vai dar 500, então a gente já faz aqui, ó, repete o 14.330,8, faz 500 vezes T dá 500T, 500 vezes negativo 10 dá negativo 5.000.
Isolamos o 500T, vai passar esse 5.000 para o outro lado, ele vai passar a somar. Tá? Então vamos ter 14.330,8 mais 5.000, que vai dar 19.330,8. Então agora conseguimos calcular o T, né? Passamos o 500 para o outro lado dividindo, obtemos 38,7 graus. Então essa é a temperatura que em 1 minuto o nosso ebulidor vai conseguir fazer com que a água chegue nessa temperatura, né? Então vai partir de 10 graus, em 1 minuto já vai estar em quase 40 graus. Tá? Exemplo 3. Por um fio de níquel cromo de 50 ohms, passa uma corrente elétrica de 6,5 amperes. Caso esse condutor seja colocado em contato com uma barra de cobre de mesmo comprimento do fio, com temperatura inicial ambiente de 20 graus Celsius e massa de 700 gramas, qual será a energia térmica e o tempo necessários para que atinja a temperatura de 300 graus Celsius, desconsiderar as perdas no processo. Então, novamente, temos aqui um processo com 100% de rendimento. Então, tudo que temos de energia elétrica será convertido em térmica. Então, os dados: resistência de 50 ohms, corrente 6,5, temperatura inicial de 20 graus, a final de 300 graus, calor específico do cobre no estado sólido, né? 0,094. Massa de cobre são 700 gramas. E aqui a gente já vai usar direto a equação, né? Então substituímos 700 vezes 0,094, 20 menos, aqui está invertido, pessoal, é 300 menos 20, tá? 300 menos 20. Então vai dar 280, né? 700 vezes 0,094 vezes 280. Isso vai ser necessário para aquecer essa barra de cobre 18.424 calorias. Tá? Para a gente descobrir em quanto tempo isso vai ocorrer, nós passamos então para joules. Tá? Então fizemos a conversão com a nossa regra de 3, obtemos 77.137,6 joules. A gente precisa descobrir qual é a potência elétrica, né? Mas antes disso a gente pode fazer desse formato aqui. Ó. Ao invés de potência, a gente vai usar a equação da própria lei de Joule mesmo. Tá? Trabalha corrente ao quadrado vezes R vezes ΔT. Nós temos a corrente, nós temos a resistência e nós temos o trabalho. Falta só o ΔT, ficou faltando uma incógnita só. Então podemos utilizar essa equação sim. Tá? Então, isolamos o ΔT, passa o I ao quadrado vezes R para o outro lado dividindo. Então, passamos a ter trabalho dividido por I ao quadrado vezes R. Substituímos todos os dados que nós temos, né? Vamos obter um tempo de 35,5 segundos. Isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção, pessoal, que os metais, para aquecer, eles aquecem muito rápido. Tá? Isso se dá ao fato deles terem, além de terem um coeficiente, ou melhor, um calor específico muito baixo, eles têm alta condutibilidade térmica também. Tá? Então eles aquecem muito rápido mesmo. Questão 4. Uma chaleira elétrica exige uma corrente elétrica de 3,5 amperes e sua tensão nominal é de 220 volts. Determine, sabendo que seu rendimento é aproximado de 90%, determine a potência nominal da chaleira, a potência que efetivamente é transferida para a água e o tempo necessário para ferver 1 litro de água, partindo de 20 graus. Olhem só, pessoal, esse é um caso em que agora o nosso rendimento é de 90%. Agora passamos a não ter um sistema de 100%. Tá? Então, assim, ó, os dados que nós temos, né, vamos colocar todos aqui. Então temos a corrente de 3,5 ampere, tensão de 220, rendimento de 90%, rendimento percentual, temperatura inicial de 20, temperatura final de 100,
calor específico de 1 e a massa de 1 kg, que dá 1000 gramas, né? Bom, pessoal, aqui para resolver a letra A, pede potência nominal, que é simplesmente a potência elétrica da chaleira. Quanto está ali estampado na etiqueta, na plaquinha dela, para dizer para o consumidor de qual é a potência elétrica dela, quanto ela gasta eletricamente. Então é U vezes I, que dá 770 watts. A potência efetivamente transferida à água é a potência de saída da chaleira, tá? A gente sabe que rendimento percentual é potência de saída sobre potência de entrada vezes 100. A potência de entrada é a elétrica, ou seja, ela recebe energia elétrica da rede e fornece energia térmica. Então a de saída é térmica, tá? Então a gente precisa determinar a de saída. Então vamos passar para o outro lado, multiplicando o PE e dividindo por 100, tá? Então obtemos isso aqui. Substituindo, temos 700 vezes 90 dividido por 100. Isso vai nos dar uma potência de saída de 630 watts. Então está respondida a letra B. Letra C, tempo necessário para ferver 1 litro de água. A gente primeiro tem que determinar quanto de energia é necessário para ferver essa água, para chegar a 100 graus. Então vai ficar 1000 vezes 1 vezes 100 menos 20, que vai dar 80, né? Então vai dar 80 vezes 1000, vai dar 80.000 calorias. Passamos agora para Joule, pela regrinha de 3. Vamos obter 334.944 joules. Utilizamos aquela equação modificada, né, de trabalho por potência, né? No caso aqui a potência de saída. Então aqui é o quanto tem de energia, que foi necessário de energia por parte da térmica para alimentar a chaleira, né? Então a gente tem disponível, transferido da chaleira para a água só isso, não 770. Isso é importante, pessoal. O que está indo para a água? Não é a potência elétrica, e sim a de saída. Então vamos obter um tempo de 531,7 segundos. Isso é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado nesses problemas em que há o fornecimento do rendimento, pessoal, tá? É sempre a potência de saída é que vai para a água, não a de entrada. A de entrada é elétrica. Exemplo 5. Uma resistência de 500 watts é introduzida num bloco de gelo de 2 kg. Ela fica ligada por um tempo de 3 minutos. Determine a massa de gelo que não fundirá ao final do tempo. Ou seja, foi colocado dentro do gelo uma resistência e essa resistência ficou ligada por 3 minutos. O gelo vai começar a derreter, mas não vai dar tempo de derreter todo esse gelo. Então se pede quanto de gelo vai permanecer, tá? Então a potência é 500, calor latente de fusão do gelo é 79,5, a massa de gelo é de 2 kg, que dá 2.000 gramas, o ΔT é de 3 minutos, que a gente converte então para segundos, dá 180 segundos. Então, primeira coisa, pessoal, temos que ver quanto disponível de energia elétrica temos. Aqui vamos perceber o seguinte, não foi fornecido de novo, não foi dito nada se tem rendimento, se é perfeito ou não. Quando não é fornecido, consideremos sempre como sistema perfeito, tá? Então essa é uma coisa que estamos combinando aqui. Se não for fornecido se tem rendimento ou não, consideramos um sistema perfeito, tá? Então aqui trabalho vezes potência vezes ΔT. Temos a potência e o tempo, 500 vezes 180, nos dá 90.000 joules. Passamos isso para calorias, né? Obtemos então 21.496,1 calorias. Isso é o que nós temos disponível, né, pessoal? Então agora nós vamos usar essa equação aqui, ó, QF igual a MF vezes LF. O QF nós vamos utilizar como sendo essa aqui e vamos determinar qual a massa
que vai ser fundida com essa energia. Quanto essa energia consegue fundir de gelo neste problema aqui, tá? Então a massa que vai fundir vai ser o QF pelo LF. Então vai ser essas 21.496,1 calorias dividido por 79,5. Vai fundir, essa energia que nós fornecemos é suficiente para fundir apenas 270,4 gramas de gelo. Tá? Então, para a gente descobrir qual é a massa que não fundiu, se faz a diferença. Né? E essa equação não existe, é pela lógica. É a massa que nós tínhamos originalmente pela massa que nós conseguimos fundir. Então, vai ser a massa que não fundiu. Tá? Vai ser 2.000 menos 270,4. Então, não vai fundir. Tá? Aqui está errado, não é MF, é MQNF. Tá? Não vai fundir 1.729,6 gramas. Tá? Então, o sistema não deu conta de derreter esse gelo todo. Então, exemplo 6, pessoal. Num bloco de gelo de 1 kg a 0 graus Celsius, é inserido uma resistência de 25 ohms. A resistência é aplicada uma tensão de 220 volts. Considerando que o gelo esteja em um balde que não hajam perdas no sistema, determine a energia em joules e kWh e o tempo necessários para fundir todo o gelo e elevar a temperatura da água a 100 graus Celsius. Então aqui, pessoal, nós temos um processo em que nós temos aquecimento do gelo mais elevação da temperatura da água de 0 até 100. Tá? Então esse é um problema um pouquinho mais extenso. Então os dados que nós temos: resistência 25 ohms, tensão 220, temperatura inicial 0 para a fase da água, certo? Temperatura final da água 100 graus, calor específico da água 1, calor latente do gelo de fusão, né, 79,5, a massa é de 1.000 gramas. Então a primeira parte, nós vamos dividir em algumas partes isso aqui. Primeira fase a gente vai fazer do derretimento. Para o derretimento, o calor de fusão é massa vezes calor latente de fusão. Então 1.000 vezes 79,5 vai dar 79.500 calorias. Essa é a energia térmica necessária para derreter todo o gelo. Tá? Depois que temos todo o gelo na forma de água agora, né? Então a gente utiliza a nossa equação MC ΔT, ou T menos T0. Então vamos ter 1.000 vezes 1 vezes 100, que vão dar 100.000 calorias. A energia total para o processo, temos que somar a energia necessária para o derretimento e para o aquecimento. Então vai ser QF mais Q. Então vai ser 79.500 mais 100.000. Vamos ter 179.500 calorias. Passamos agora essa energia para joules, né? E vamos obter 751.530,6 joules. Já vamos converter para quilowatt-hora. Tá? Então essa aqui já é uma resposta, né? Faltou marcar ela, mas é uma resposta. Passando para quilowatt-hora, utilizamos a regra de 3 de novo. Temos um gasto de energia em quilowatt-hora de 0,21 kWh. Para se descobrir o tempo necessário, primeira coisa, nós vamos descobrir qual é a corrente desse circuito. Tá? Então, vamos usar a lei de Ohm para determinar a corrente. Então, 220 dividido por 25, temos uma corrente de 8,8 amperes. Conhecemos a equação da lei de Joule, né? Vamos isolar o ΔT. Então, vai ficar trabalho dividido por I ao quadrado vezes ΔT. Substituímos os valores e obtemos, então, 388,18 segundos. Tá, pessoal?
Então era isso, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, postem ali no Classroom, tá? Vocês podem começar a fazer a lista de exercícios. Essa atividade aqui vamos dar um tempo um pouquinho maior para vocês fazerem, porque é um assunto um pouquinho mais complexo. Então, vocês terão 2 aulas para resolver esses exercícios. E, por favor, tendo dúvidas, postem no Classroom, tá bom, pessoal? Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula.